Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Olha, eu confesso que eu passei um tempinho ruim. Tô cuidando da minha imunidade esses últimos dias aí, desde quinta, né? Eu passei mal. Boa noite, Dr. Júnior Albuquerque, meu jornalista preferido. Tudo bom com você? Tá prontinha aqui na live? Trocar aqui uma ideia com a colega do Espírito Santo, a doutora Rogéria Valentim. Mas graças a Deus, pessoal, eu saí da situação. Saí da situação, antialérgico, remédio natural, muito suco de limão. Reação alérgica por causa do clima. O clima tá disparando uma rinite terrível. Não foi muito fácil, não. E ainda tô colocando as minhas ideias ainda no lugar, né? Porque a gente fica tão abatida, atinge tanta imunidade que até a mente também fica um pouco lenta. Mas graças a Deus, tô retomando agora minhas lives com vocês. Vou estar já chamando a doutora Rogéria Valentim aqui. Tá convidando ela aqui pra gente falar sobre captação de clientes na área previdenciária. Tá ok? Deixa eu mandar aqui um convite aqui para ela. Acho que eu não perdi a prática não, pessoal. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu encontro ela aqui. Arroba. Ela não tá online. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse meu Instagram aqui marca para eu poder. Não tô. Peraí. Doutora Rogéria Valentim, tem como me mandar convite? Não tô conseguindo. O Instagram não tá marcando ela aqui pra mim. Tô digitando. Agora sim, agora apareceu. Tava aparecendo. Já enviei, já consegui marcar. Tava lento o meu Instagram. Boa noite. Muito prazer. Tudo bom? Tudo bom? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá sim, deixa eu só conectar aqui que caiu. Hum, certo. Vou voltar aqui. Qualquer problema de áudio, se tiver, aí me avisa, viu? Porque já aconteceram lives, já aconteceu de tudo. Já aconteceu que eu tive que buscar correndo fone, porque eu não costumo usar fone, não. Não costumo usar fone, não. Eu falo mesmo no ambiente mesmo, som ambiente É, mesmo. Tá bem silencioso. normalmente Eu eu uso, prefiro. eu uso fone, mas hoje não tá funcionando não. Vou sem fone mesmo. Tá me ouvindo? Vai. Tô, tô ouvindo sim. Joia. Olá, boa Ó, noite, doutor Diogo Medeiros. Que honra, hein? né? Na minha live. Maravilhoso. E, doutora Rogéria, me fale um pouquinho sobre você. Você é advogada do Espírito Santo, não é isso? Isso mesmo. Sou advogada daqui do Espírito Santo. Na verdade, eu já estou no mercado, né, jurídico. Desde 2007 eu já advogo. E Certo. nesse meu caminho aí da advocacia, eu comecei, acho que como todos aqui, né? Full service, né? Atendendo todas as demandas jurídicas. E depois eu fui me enveredando pelo direito previdenciário. E por lá fiquei, já tem um bom tempo. Ah, sim. No meu caso, eu advoguei em outras áreas, aí parei, tentei concurso, desisti. E quando eu retomei, foi no período de 2020 que eu fiquei observando muitas lives jurídicas e aí me interessei pela área prévia. Então eu sou uma baby prévia ainda.
Eu tô nesse caminho ainda. Aliás, Ah, entendi. ninguém domina nada em previdenciário porque é dia a dia, a atualização é diária, Sim, é sim. A todo gente tempo, né? o INSS ele não dá um descanso para gente. A verdade é essa, né? Ele vive dando informações, portarias. E a gente, além de lidar com as informações administrativas, temos que lidar também com as informações judiciais. Porque é como se o INSS Sim, fosse um mundo jurídico paralelo ao judicial nacional, né? Tem os entendimentos exatamente. dele, as decisões dele, e o judiciário tem um entendimento. Eu costumo até falar com meus mentorados, né? Nada de fazer requerimento e judicar jurisprudência judicial. Esquece, o INSS não olha, né? O foco É, tem que por hora, doutor, eu tô iniciando na área, ainda não tive essa necessidade de estar judicializando nada. Por hora mesmo, os clientes que eu tenho pego é só administrativamente, né? E aguardando na fila nacional, né? E cliente cobrando, isso é muito comum, né? O cliente cobrar e você tentar explicar e passar uma tranquilidade, né? sim, sim. O Que cliente você tem sua parte, né? às vezes, doutora Alessandra, vai parecer que eu estou te interrompendo porque a gente está com um pequeno delay de você para mim. Certo. Mas a gente vai se ajustando aqui ao longo da live. O que acontece? O cliente previdenciário, ele é um cliente que ele já vem, normalmente quando ele senta na sua mesa, ele é um cliente que ele já vem com uma negativa do INSS, com alguma inconformidade com o INSS. Então, ele já é um cliente que a gente falaria que ele é um cliente já machucado. Então, quando Sim, ele senta lá na nossa mesa e narra toda a situação dele, né? Ele tá ali expondo a vida dele, é a parte mais íntima, né, da vida dele, que é às vezes sobre uma morte, né, de algum parente, aí a gente tem um benefício de pensão por morte, ou um caso de uma doença que impede ele de trabalhar. E também tem os casos de aposentadoria, que não é uma parte tão íntima, porque é um direito, né, mais consagrado. Se a pessoa preenche o requisito, ela tem o direito e ponto final. Então tem muito que discutir ali. Mas é um cliente que já vem de alguma forma resignado, porque houve uma negativa, porque não conseguiu resolver pelo 135 ou no aplicativo mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência e ser é uma área sensível, é uma área delicada. isso. E ser objetivo também, né? Por mais que o cliente esteja ali falando da dor dele, o técnico é você, a pessoa da razão aqui é você, né? Então você Correto. tem que ter solidariedade com a dor dele, mas tem que ser prático e tentar resolver. Correto. É o que aconteceu o caso da pensão por morte, porque na realidade, né, eu estou advogando para uma criança de 12 anos, né, a dependente, uma pensão Uhum. por morte. Ela reside com a mãe aqui no Maranhão e ele, o Decurjos, né, o falecido, em outro estado e já, né, estava vivendo uma união estável, deixou a companheira e a companheira contratou o advogado. O advogado, pelo jeito, só fez o serviço para ela, né? Não fez o serviço para menor. Então eu já vim orientando, né? E essa cliente pode acreditar, foi através do Instagram, dessa ferramenta, Sim, né? sim. Porque eu, não, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Tô de saco cheio de ser chamada de blogueirinha. Pelos Mas não mais próximos, esquente, não entendeu? esquente. Não, eu já relevei, já fiz até piada aqui, né? Na própria plataforma, assim, já fiz até meme pela própria plataforma a respeito disso. E são os mais próximos, geralmente, a crítica vem dos mais próximos, né? Que já tem, não sei nem se eu posso falar, já tem aquelas pessoas que levam o cliente assim, ó, para ele, ó, tá aqui o cliente, entendeu? Atenda. Ainda Entendi. não cheguei nesse nível, entendeu? Eu tenho que ser conhecida, né? Me fazer conhecida. E por que não utilizar as redes sociais, né? Sim, Como claro. essa ferramenta de captação de clientela, né? A rede social ela é uma excelente ferramenta. Primeiro porque ela é como se fosse o Instagram, vamos, né, falar aqui, né? O Instagram é como se ele fosse a vitrine da sua loja.
né? Exatamente. Exatamente. Né? É aqui que a pessoa vai ver a sua autoridade, ela vai ver se você sabe do conteúdo, ela vai ver se você entende do assunto, ela vai ver o que você está fazendo nos bastidores, né? O que você está fazendo no seu dia a dia. Porque é muito fácil, Alessandra, a gente vir aqui na rede social e falar de um conteúdo técnico. Ah, para você fazer um pedido de aposentadoria é assim. Para você fazer um pedido de Uhum, pensão por morte é assim. Mas correto. vai muito mais além do técnico do que você está falando. É também você falar Levar a informação correta, né? Para a isso, você pessoa, trazer o né? seu bastidor mesmo. Poxa, para eu pedir a pensão por morte, eu tive que pegar a certidão de óbito que o homem mora lá em Caruaru, no Nordeste. Então eu tive que contratar um advogado. Nossa, a certidão de óbito dele não vem informando que ele tem filhos. Isso é um problema para eu pedir uma pensão por morte para minha cliente, que é a herdeira dele. Então, Sim. trazer esse bastidor para o seu cliente que está aí dentro do Instagram é fundamental. É fundamental para você gerar As valor. intercorrências que tá falando, o que acontece durante, né? Isso aí. E, doutora, é verdade, eu estou numa fila nacional nessa pensão, né? E aí Ah, gera aquela ansiedade na cliente, mais do que na gente, que a gente se controla, né? O cliente é. não. Mas a gente tem tanto interesse quanto o cliente, Sim. do deslinde da situação. Uhum. E aí, porque assim, nesse caso dessa fila nacional, significa que não está na mão de nenhum servidor, significa que está aguardando a sua vez para chegar à mão de algum servidor. Uhum. Então não funciona essa questão de cutucada nessa hora, né? Porque eu fui comentar com meu irmão, ele não faça essa hipótese nenhuma, vai para o final da fila. Não mexa. Essa Isso questão que da me gerou fila dúvida. nacional, ela acontece quando gera uma exigência, né? Porque assim, o seu processo está Sim, lá. teve exigência, eu cumpri a tempo. Então você já impulsionou. O que você tem que esperar? Você tem que esperar o período de maturação, vamos dizer assim. Esperar os 30 dias que, em tese, o servidor tem para poder fazer uma análise, né? Espera um pouco. Se não der, impulsiona. Faz uma petição de impulsionamento. O impulsionamento, ele não vai fazer com que o seu processo volte. O seu processo vai continuar no mesmo lugar da fila. Você está anexando um documento. Mas a doutora acha mais interessante fazer esse pedidozinho, peticionar à parte ou lá embaixo no meu. Porque assim, eu costumo dar entrada pelo meu INSS, porque eu encontro Ok, todos os serviços perfeito. logo por lá. Não que Uhum, eu não entre pelo INSS digital e não migre depois tudo que eu pego para lá. uhum, Porque eu tô no início de tudo, né? De toda uhum, essa questão de saber utilizar essas ferramentas digitais. Mas uhum. assim, não senti essa dificuldade. Interessante, ao final, nos comentários, é interessante uma petição à parte para dar essa leve cutucada, como diz a doutora Grace Mandelli, né? Você Querida vai lá no Grace. anexo Sim, e faz uma petiçãozinha cutucando. Petição de impulsão. certo, Dá a certo. nomenclatura, petição de impulsão e manda lá. Nessa petição de impulsão, eu sou bem objetiva. Eu coloco assim, protocolizei o pedido na data tal depois de 50 Cumprir a dias gerou exigência uma exigência e desde o cumprimento da exigência na data tal, o processo encontra-se em andamento. na Urgência, fila tal, né? isso. Seção de direitos, SRD, Isso. E dá uma cutucadinha, se te dá, ó, trata-se de um benefício de um menor, de 12 anos. Entendeu? Porque eu fiz uma petiçãozinha deixando tudo claro, né, do Uhum. que tinha ocorrido desde o pedido, porque assim, o advogado anterior ele entrou, Ele o quê? ele entrou. Ele entrou também assim, eu acredito que ele só indicou que existia essa dependente, essa menor de idade, Aham. mas ele não, talvez não representou corretamente, que foi o que eu deduzi. Não a representou corretamente através da mãe, entendeu? Porque o Porque que eu que acontece? perguntei, você assinou procuração? Não lembro de ter assinado. Eu digo, então ele só comunicou
que tinha mais essa dependente além da pessoa que contratou ele, né? Como Que é é a que eu faço na companheira. minha advocacia, tá? Quando eu tenho um cliente desse nível, que eu olho na certidão de óbito, e lá na certidão de óbito fala sobre um dico independente menor que tem direito a ratear, né? Não, é porque assim, eu vou lhe explicar. Ela me mandou só, assim, quando estava me perguntando, né? Ela ainda não tinha me contratado. Quando ela estava me perguntando para tirar dúvida, eu estava orientando, até porque o advogado não é daqui, é de outro estado. Ela Uhum. mostrou, aparece lá os documentos da menor que foram juntados. Então eu compreendi que ele só indicou que existia essa dependente, mas não representou através da mãe, porque eu entendo que tinha que entrar em separado, com um pedido para menor e um pedido para a companheira. A companheira não é mãe da menor. Então ficou Não, pode tipo fazer sem o pedido representar. junto, mas a companheira tem que provar a união Alguma estável, né? coisa ele falhou. Alguma coisa ele falhou porque foi concedido só para a companheira. Então eu entendo que ele não representou corretamente a menor, através da mãe. O que que acontece? Como o dela é da união estável, o analista do INSS vai analisar tudo junto. Então, o benefício da menor provavelmente vai demorar. Porque o da Não foi, companhia. né? Não foi, né? Não foi concedido para a menor, foi concedido somente para a companheira. Ah, agora eu compreendi. Compreendi como é que. Lá no outro estado, foi concedido. Aham. Só juntou os documentos da menor dizendo, ó, tem uma menor aqui, ó. Tem Então, uma eu dependente menor entendo que aqui. o INSS errou, não é? Ele não representou pela mãe, através da mãe, que seria a pessoa correta, porque ela teve que assinar termo de responsabilidade, que foi a exigência. Foi esse termo a mais, entendeu? Que inclusive meu irmão falou, nunca vi esse termo na minha vida. Ele Entendo. disse, mas agora eles estão exigindo isso. Eu entendo que caberia ao INSS, sabendo que tem um menor com direito, comunicar, falar, olha, traz essa mãe aqui dentro do processo, né? Não Porque pediu exigência, não abriu exigência. Alguma coisa errada foi feito. E aí eu entrei novamente e expliquei tudo em petição, tudo que havia sido feito. a gente Expliquei vai tudo. ligar o caso. Boa noite, professor Cláudio Rios. Tudo bom? Muito prazer ter você aqui na minha live. Que honra, hein? Nossa, nossa Hoje, live aqui tá movimentada, hein? Quanta gente entrando aqui, não tá dando aqui para eu parar, sim. pessoal. Michele, que trabalha comigo, também está aqui. Ah, muito legal. O doutor Aldemar Marinho também. Bem-vindo, doutor. A Bianca, minha mentorada, muito bom. Ah, tá bacana hoje, muito legal. Tá ótimo hoje. A gente tá trocando figurinha aqui. Então, o que que eu É, deduzi? Não representou corretamente a menor, ela ficou sem representação, entendeu? Ela não uhum, pode se responsabilizar pelo recebimento, né, de valores, entendeu? Porque teve essa exigência. Eu não juntei esse documento porque eu nem sabia que existia esse documento. E é um padrão do próprio tem INSS, que entendeu? juntar. Então eles enviaram o padrão, eu imprimi, ela preencheu, assinou, e eu dei entrada novamente e cumpri a exigência com tudo novamente. Eu juntei com tudo, e mais uma petição explicando desde o início. E juntando o que foi liberado para a companheira. No outro estado, ó, foi liberado, tá Entendi. aqui, ela já está recebendo. Porque E vai a ter companheira vai a ter que divisão devolver esse dos. dinheiro para o INSS. Ela vai ter que se defender lá. Agora o advogado que se vire, porque deveria ter feito corretamente. Corretamente. Ou então tivesse dito, olha, eu vou enviar uma procuração, você, por favor, assine, que eu vou entrar para sua filha e vou entrar logo para a companheira. Eu entendi que a companheira quis ficar na mão, entendeu? Com os valores na mão para poder ficar repassando o valor para menor. Isso aí que eu não entendi entre elas. Nem vou entrar Ficou nisso. Isso aí é confuso entre isso, elas. né? Mas isso É um tá certo. particular entre elas. Ah, a Thalita, minha amiga, também está aqui. Beijo, Thalita, saudade, hein? A Euda também, minha mentorada. Ai, a gente tá muito chique hoje. Doutora, então, onde encontrar o público-alvo? Pessoal, encontrei o público-alvo no Instagram. Uma Viu? das Ó, ferramentas. excelente ferramenta. Bom, dentro do direito previdenciário, né, a gente tem dois tipos de público. A gente tem aquele público de benefícios para pessoas mais carentes, né? E temos um Os público. assistenciais. Isso. E a gente tem
público também de pessoas que têm capacidade, não necessariamente são pessoas mais carentes, pode ser pessoas com uma situação ok, porque está incapacitada e tem que ficar afastada do trabalho mesmo. E Sim. nesse público a gente também trabalha o público de planejamento também, que também já é um público que tem a condição de pagar por um serviço que antecede o requerimento previdenciário. Então, o direito previdenciário, ele tem essa dinâmica. Você consegue trabalhar N públicos dentro da mesma expertise. Basta você identificar qual vai ser a sua área de atuação. Se é para benefícios de pessoas mais carentes, pessoas medianas ou pessoas de planejamento. Dentro da minha advocacia, eu trabalho com todos os públicos, porque eu não foco tão somente no meu público-alvo, eu foco também no meu modelo de negócio. No sentido de quê? No sentido de trazer para minha clientela um atendimento especializado em direito previdenciário e fazer com que o meu cliente tenha tranquilidade de deixar o processo dele comigo, que eu vou conseguir resolver. Então, isso, trabalhar... Então, a doutora pega todo tipo de demanda, benefícios assistenciais, planejamentos previdenciários, benefícios por incapacidade. Pensão Pega também rural, também específico, segurado rural? O rural, especial? ele não é o foco do meu escritório, porque o meu escritório é muito área urbana. Então, eu não tenho muito cliente de área rural. Eu fiz uma live com a doutora Sirlene e o foco dela era muito rural. Então, ela, Rogério, eu não tenho como fomentar o urbano porque eu moro numa zona rural. Então, eu vou trabalhar o que já está mais próximo de mim, né? O que eu tenho de rural dentro do meu escritório são questões de averbação de tempo rural muito remoto. Então, assim, surgiu um cliente de aposentadoria e tem um tempo rural que a gente pode averbar para aumentar o tempo de contribuição. Para complementar. Eu trabalho esse cliente, sim, esse rural. Mas benefícios especificamente rurais a gente tem. Mas não é algo que não é frequente. Não é frequente dentro do meu escritório, justamente pela minha localização. Isso é um fator que faz muita diferença, né? Onde seu escritório é localizado, para a gente poder saber qual o tipo de pessoa que vai se dirigir a ele. Porque pensa aqui comigo, você tem um escritório em zona urbana, no centro da cidade. Como é que você vai atender o interior? Como é que vai ser seu braço no interior? Você vai... Só se eu me deslocar para o município, pegar barco, atravessar, ir para sindicatos ou associações de moradores. Isso daí é uma fonte também. Só que... E tem que ter parceiros, parcerias ou ter um escritório lá, alguma base para poder, né, tá trabalhando. Isso é um ponto também, né? Esses outros braços que você pode ter na sua advocacia. Mas quando você fala advocacia de base, né? Quando você fala em você mesmo, né? Prospectar o seu cliente, você tem que montar uma estratégia no sentido de você prospectar o que está mais próximo de você, né? O local que você trabalha, as pessoas que convivem com você, elas têm que saber o que você faz, né? Eu acho assim um absurdo quando o seu companheiro, o seu marido, ou quando seu pai, sua mãe, seu irmão, sua cunhada não sabe que tipo de advocacia você faz. Eles têm que saber. Eles são as pessoas mais próximas do seu ciclo de amizade. Quando falar em INSS, essas pessoas têm a obrigação, gente, obrigação de te referenciar. Não tem opção. Não tem. Então, deixar isso latente nas pessoas próximas a você é uma forma de prospecção ativa. Eu costumo, lá no escritório, a gente tem um setor, que é o setor comercial. A gente criou esse setor o ano passado. O que é esse setor? Ele é um setor que ele é voltado para prospecção de cliente. A gente prospecta cliente 24 horas não, né? 8 horas por dia. Nesse setor, a gente cria estratégias para os clientes conhecerem o nosso trabalho. Então, você está aqui na rede social falando do seu trabalho,
falando da sua autoridade, gerando conexão com as pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas reagem a seus posts, reagem aos seus stories. Essa pessoa que reagiu, ela ainda não é um cliente, mas ela pode virar um cliente. Então, do mesmo jeito que o cliente pode estar aqui na rede social, a gente também trabalha esse cliente no ativo lá no escritório, né? Sim. Eles que já estão, que já fizeram outros serviços com a gente liga para informar os outros serviços que a gente faz. A gente faz isso. A gente também usa muito a ferramenta do Jus Brasil para captar cliente. Né? Você já viu falar do Jus Brasil? Já, conheço o site. Então, que publica muitos artigos, né? Fica acompanhando alterações legislativas. Mas se você olhar mais de perto, lá tem um campo específico para você manter o contato direto. Uma rede de contato. O contato direto do cliente que tem um problema que precisa ser resolvido. Então, essa ferramenta a gente utiliza muito dentro do escritório e a gente trabalha muito bem ela, né? A gente liga para a pessoa, a gente se coloca à disposição, agenda a reunião, porque o serviço prévio, ele é um serviço totalmente no êxito, né? É muito difícil você antecipar um pagamento dentro do previdenciário, né? Nos seus casos para planejamento, né? Isso. Ou também, às vezes, existem casos... Consultoria? Consultoria, em caso... não em caso concreto, que é mais para advogado. Mas consultoria para pessoas mesmo que querem saber algumas informações mais específicas, como lidar com o recolhimento do seu funcionário, esse tipo de coisa. Então, são poucos serviços que você recebe antes. Então, Ai, gente. Como fazer, doutora? Uma dúvida que eu tenho. Como fazer para a gente descobrir, assim, quando um provável cliente vai se aposentar? Como para poder ter essa rede de contato, para poder chamá-lo ao escritório, trazer uma orientação. Como descobrir isso? Como descobrir esses futuros clientes? Quando que eles vão se aposentar? E aí sim, através da orientação, né? Transformá-los em realmente clientes, fidelizá-los, né? Então, você pode começar com a própria carteira de clientes que você já possui, dos seus antigos trabalhos. E para quem está iniciando do zero, qual a sua dica? Instagram, botar a cara aqui na vitrine e falar para o público que ele deseja atingir. Se eu quero atingir um público que quer se aposentar, eu tenho que falar aqui no Instagram, na rede social, sobre a aposentadoria. Todos os dias, criar uma estratégia de posicionamento para poder falar de aposentado. Aposentadoria para categorias mais específicas, isso gera também uma conexão mais direta. Se você... vou falar sobre aposentadoria de professor, aposentadoria do médico, aposentadoria de enfermeiro, enfim. Você tem que manter ali o posicionamento para se conectar com essas pessoas. Começar de farmacêutico das farmácias próximas, de pessoas que trabalham no atendimento das clínicas médicas. Outro para quem está começando do zero também, porque é o que eu falei no início do nosso bate-papo. O direito previdenciário é muito dinâmico, então você pode ainda ter uma subespecialização. Além de você ser advogado previdenciarista, né? Você pega todos os benefícios, você ser advogado previdenciarista só de aposentadoria especial, por exemplo. Então, o seu público são aquelas pessoas que são relacionadas a quê? Atividades que colocam em risco a saúde, a integridade física. Então, o seu foco vai ser destinado a isso. Então, o posicionamento, ele é muito importante, porque ele vai fazer com que você atinja, de fato, o seu público-alvo. Em cheio. Boa noite, professor! Marcelo Tassinari, já fiz live.
São Ai, pessoas que eu já fiz live, viu? Boa noite também. Uma colega que entrou, não deu para eu falar, né? A doutora Maria Pereira, Michele Alves. Muitas pessoas aqui que estão acompanhando a gente. Bianca Baioco, Nicea Valentim, sua irmã, deixou até um recadinho aí. Tava eu vendo, tem um vi, tá recadinho vendo? Já tá aí. tomando Tá uma. acompanhando sua live. Estou buscando, doutora, vou ser sincera, este posicionamento, né? Eu ainda Sim. estou observando o mercado. Mas geralmente é urbano, é mais urbano, porque o rural mesmo você tem que se deslocar mesmo e ir atrás. Você tem que ir Ou, mesmo atravessar. ou você pode ter também parcerias, como você falou, que também é um braço que não impossibilita você de limitar o seu trabalho. E além do mais, o previdenciário dá para você atender o país inteiro, gente. Não adianta, não pense tão somente no seu vizinho. Quando eu falei, o seu vizinho, as pessoas que estão próximas de você, elas têm obrigação de te referenciar. Mas isso não quer dizer que você não consiga falar com o país inteiro. Veja nós aqui. Eu sou do Espírito Santo, você é do Maranhão. A gente está conversando, trocando figurinha. Então, as E tem um coisas... dado interessante, eu ainda não fiz live com ninguém daqui. Aqui do Maranhão, de Sério? São Luís do Maranhão. Não. Tô tentando ver com o doutor aí um assunto aí, ver se ele tem interesse em fazer. Que eu dei uma sugestão, aí eu tenho que aguardar a agenda dele, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Outro ponto que a gente pode trazer também aqui, Alessandra, em relação à prospecção de cliente também, é a questão do relacionamento com o cliente. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que tocar aqui. Por quê? Muitas das vezes, a gente faz o atendimento, o cliente fecha com a gente entra com o pedido dele e fica naquele limbo, né? Ah, se o cliente Sim. me ligar, eu dou atualização a ele, né? Não, mas eu estou sempre à disposição do cliente. A gente sempre está no passivo. O cliente liga, a gente dá a resposta. É óbvio que a gente tem que fazer isso. O cliente, ele precisa de satisfação. É direito dele. Sim. A gente não está fazendo nada além do nosso trabalho. A gente vende um serviço e ele tem uma expectativa de direito. Então, ele tem expectativa de direito, ele tem ansiedade, ele tem ansiedade, ele acha que ele vai ganhar, embora a gente fale que as coisas não funcionam assim. Então, o cliente tem esse combo, né, de mistura de sentimentos e tudo mais. Então, a gente a gente tem o dever de mantê-lo atualizado. E manter essa chama do relacionamento, né, aquecida e também numa forma equilibrada é você criar uma rotina aí dentro do seu escritório de mandar informações do processo para o seu cliente. Mesmo que ele esteja ainda no mesmo estado anterior. Isso daí. Voltei. O cliente, ele precisa saber que você está tomando conta do processo dele. Esse relacionamento com o cliente, ele também desemboca no que a gente chama de marketing jurídico. Porque se você se você dá feedback para o seu cliente, que se você tira as dúvidas dele, é natural que ele vai falar muito bem de você, né? Ele vai ser porta-voz do seu trabalho. E aí que a gente vem para outra forma de captação de cliente, que é a indicação do seu cliente ativo. Que ele referencia o seu trabalho pelo serviço de relacionamento que você prestou a ele. E a melhor propaganda é essa boca a boca. É isso daí. Ela é infalível. Ela é infalível. Você é bem atendido, você quer retornar e você vai indicar quando te perguntarem. Uhum. Né? É o melhor. Sim, é o melhor que a gente pode ter, sabe? Alguém falar bem de você. A gente não fica feliz quando alguém fala, nossa,
você tá tão bonita, você é uma pessoa tão legal, você é uma pessoa tão bacana, a pessoa não te elogiou, não falou bem de você. Imagina o cliente falando bem do seu trabalho. É melhor ainda, gente. Não tem Que é nada. como se fosse teu filho, né? Seu trabalho é seu filho. É isso daí. Então, é nesse caminho. Essa questão da referência do cliente ativo é sim um tipo de captação por meio de indicação. E essa é a melhor captação que tem. É a melhor prospecção de cliente que Sim, tem. é verdade, é verdade. E outra coisa também que eu acho muito importante é, às vezes o cliente, quando ele chega, ele não cumpre, né, todos aqueles requisitos necessários, vamos dizer, por exemplo, no caso das aposentadorias, né? E aí, é justamente que você falou esse contato com o cliente, né? Intensificar, manter esse contato até que se cumpra esses requisitos, depois que você orientou, e intensificar à medida que vão chegando poucos meses para que ele alcance esses requisitos e possa entrar com seu pedido. Isso também eu acho muito importante. Também manter esse contato. Doutora Rogéria, travou para mim? Travou para vocês, pessoal? Ela travou para mim. Doutora Rogéria, qualquer coisa, pode sair da live e eu posso estar puxando novamente, viu? Se não conseguir retornar. Não tô, está travada completamente na tela. Então, pessoal, a gente está falando aqui de estratégias não só de marketing, mas da questão da manutenção. Boa noite para quem está chegando, que às vezes eu não falo, pessoal, para poder concluir. Travou o professor Marcelo, mas já chamei, já convidei aqui. Às vezes eu não paro porque a gente está concluindo o raciocínio, aí fica ruim, assim, às vezes cortar. Por isso que eu não falo com vocês, não é que eu não quero. Mas, pessoal, qualquer dúvida, mandem na interrogação. Esse pontinho de interrogação aqui que eu posso estar puxando, fica melhor de eu visualizar, tá ok? Eu já convidei a doutora. E se o Instagram não quiser cooperar, não tem problema. Sabe o que eu faço? Eu encerro a live, salvo e chamo novamente. Eu já fiz isso, viu? Que às vezes o Instagram quer derrubar a gente. Tô aceitando aqui, doutora, novamente. Se não conseguir, eu fecho essa live e reinicio outra. Não tem problema, Instagram. A gente resolve isso. Às vezes acontece muito isso aí, ainda mais esse horário que estão acontecendo lives simultâneas. Acontece bastante. Doutora Rogéria, tá conseguindo? Gente, eu tô pegando. Não tá conseguindo? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou reabrir uma nova live, tá ok? E vou salvar essa primeira parte, pessoal. Então, fique atenta, doutora Rogéria. Vou estar chamando novamente. Até daqui a pouquinho, pessoal. Parte 2.